Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 667 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos finalizar o capítulo 10 do livro de Hebreus. Amém? Um capítulo grande e repleto de ensinamentos poderosos. No áudio passado, a gente falou sobre a importância da coragem. A coragem é fundamental para nós, cristãos, nós que cremos em Jesus. Sem coragem, sem intrepidez, sem confiança, nós não conseguimos continuar, nós não conseguimos ir e completar os planos de Deus nas nossas vidas. Tá? Nós temos que completar a nossa carreira, né? Como Paulo fala, completei a carreira, né? Guardei a fé. Então, para que a gente termine bem, nós precisamos de coragem, porque o inimigo ele vai tentar colocar medo, insegurança, dúvida. E hoje, no dia 667, nós vamos falar sobre paciência, ou, em outra versão, perseverança. Tá? Eu vou ler em duas versões aqui. Hoje vamos do versículo 36 até o último versículo, que é o 39. Tá? E são 4 versículos, mais uma vez. E eu vou ler em duas versões. Primeiro na NTLH, que eu tenho lido, né? Tenho utilizado essa versão, e depois na Almeida Revista e Atualizada. Olha só o que fala aqui, versículo 36. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Amém? Vamos ler em outra versão agora, versão Almeida Revista e Atualizada. Ele troca algumas palavras aqui, eu acho interessante. Ele troca paciência por perseverança. Percebam. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então vamos lá, olha. Perseverança, paciência na outra versão, é fundamental também. Além da coragem, né, a coragem que nos impulsiona a fazer, a agir, a perseverança e a paciência que nos dá a consistência de esperarmos o tempo certo da promessa. Tá? Isso é importante. Né? A coragem talvez ela dê a intensidade, e a perseverança, a paciência, ela dá a consistência. E eu tenho falado isso, né, algumas vezes para algumas pessoas. Não é a importância de uma vida com Deus não é apenas a intensidade. Ok, é importante a intensidade, mas talvez mais importante ainda do que a intensidade, ou tão importante quanto, é a consistência. Não adianta, eu tenho visto pessoas muito intensas durante um período curto de tempo, que de repente elas abandonam. Não. Temos de ter consistência nas nossas vidas, em tudo o que nós fazemos, em tudo o que nós fazemos que é de Deus. Nós temos de ter consistência. Consistência em ler a palavra, consistência em orar, consistência em jejuar. Esse projeto aqui, Deus me deu em 2017, estamos em 2022. Vai completar, se não me engano, amanhã, vai completar 5 anos.
e tem de ter consistência para fazer tudo. Tudo que vem de Deus precisa de ter consistência. E você precisa achar a intensidade que você consegue manter essa consistência. Não adianta você dar tudo e depois você se cansa e você não continua. Tá bom? Tendes necessidade de perseverança. Tendes necessidade de paciência, para que, havendo feito a vontade de Deus, então tudo que é da vontade de Deus precisa de perseverança, de paciência. Depois disso, você vai alcançar a promessa, tá? A promessa, ela é para aqueles que continuam, para aqueles que persistem, para aqueles que permanecem. João 15 fala muito sobre isso, da importância de permanecer, da importância de continuar, de persistir, tá? Nos primeiros versículos de João 15, né, onde Jesus fala que é a videira, ele fala várias vezes, acho que umas 11 ou 12 vezes, essa palavra, permanecer, persistir, continuar. Amém? Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Ele não tardará. É pouco tempo. Talvez pode parecer muito tempo para a gente, mas é pouco. É pouco. Depende de como que você está vivendo esse tempo. Se você está vivendo olhando, fitando seus olhos em Jesus, isso vai parecer pouco. Mas se você estiver olhando para as circunstâncias, se você estiver olhando para as dificuldades, para as dores, para as angústias, isso vai parecer muito. Isso é relativo. O pouco e o muito em relação a tempo vai depender de onde você está colocando o seu foco. Coloca o seu foco naquele que é o único que pode te ajudar, é o único que pode te dar a força para que você realmente cumpra com excelência a tua missão, o teu projeto, o teu propósito, e que você venha a receber a promessa que Ele tem para você, que é gigantesca. Nós temos anteontem, eu ouvi algo muito que me tocou muito, né? Um ministrador, ele estava, acho que Wellington, o nome dele, ele estava falando, gente, você já viu uma noiva? A noiva, ela está sempre falando do casamento, sempre falando das coisas do casamento. E nós somos a noiva, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, os irmãos, a família. Nós, como noiva, devemos ansiar, né, esse dia, o casamento, essa promessa maravilhosa que Deus fez para nós, que Jesus está voltando como noivo e vai ter uma celebração maravilhosa. Então nós temos que ter os olhos fitos nessa promessa, temos que estar focados nisso. Amém? E aí as coisas vão acontecendo na nossa vida. E a gente não precisa olhar para os sofrimentos, para as angústias, para as circunstâncias. Né? Ele falou assim que a noiva está sempre falando do dia do casamento. Será que a gente está com esse entusiasmo dentro de nós, falando desse dia, falando que em breve isso vai acontecer? Será? Então nós temos que analisar aonde nós temos colocado, né, a nossa esperança, onde a gente tem colocado o nosso foco, os nossos olhos, a nossa visão espiritual. Amém? E ele continua: todavia, o meu justo viverá pela fé. Aquele que é justo em Deus viverá pela fé. A fé. Ele fala de fé aqui várias vezes no livro de Hebreus. Né? No próximo capítulo, que a gente vai no próximo dia entrar, o capítulo 11, ele é um capítulo bem famoso justamente por isso, né? O capítulo que fala muito de fé, 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 fé. Os heróis da fé estão no capítulo 11, que vamos começar no próximo dia. Vai ser maravilhoso. Precisamos ter a nossa fé fortalecida, aperfeiçoada. Amém? Porque se retrocedermos, continuando aqui, ele não se compraz. Não se compraz a minha alma. Isso tudo está lá em Abacuque, tá? Abacuque capítulo 2,
versículos 3 e 4. Ele está citando as Escrituras. Tá bom? Depois vai lá no livro de Abacuque, é maravilhoso. Esse capítulo 2 é muito top. Falando sobre visão, sobre promessa. Amém? Sobre essa paciência que devemos ter, essa perseverança e essa fé. E para fechar, versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós não somos do que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Então não vamos retroceder, não vamos olhar para trás. Para de ficar dirigindo o carro olhando pelo retrovisor. Você vai bater, você vai sair do caminho. Olha para frente, olha para Jesus. Não olha para trás, igual o povo que saiu do Egito, que ficava olhando. Mas lá a gente comia isso, lá a gente tinha isso. Se livra dessa mentalidade de escravo, de escravidão, tá? E recebe uma nova mentalidade, uma mentalidade de filho amado, de filho maduro, que conhece o seu pai e que tem um relacionamento íntimo e pessoal com aquele que é o dono de todas as coisas, é aquele que nos ama, um amor que não sabe acabar. Ontem eu ouvi isso também. Um amor que não sabe acabar, um amor que não acaba. 1 Coríntios 13. Amém? Esse é o nosso Pai. Por isso a nossa fé tem que estar sempre crescendo. A nossa fé e a nossa esperança tem que estar sempre se desenvolvendo, se aperfeiçoando mais e mais. Não vamos parar, vamos continuar. Amém? Perseverança, paciência, consistência e escolha aí uma intensidade para você viver com Deus. E aumente essa intensidade gradativamente, para que você esteja cada dia mais e mais apaixonado por esse Deus, por esse Jesus maravilhoso. Amém? Vamos fechar? Pai amado, nós te agradecemos por mais esta palavra de exortação, por mais esta palavra que é um alimento para nós. Nós queremos viver uma vida com perseverança, uma vida em Deus, seguindo a Tua vontade, fazendo a Tua vontade. Nós queremos ter paciência para alcançar as promessas que o Senhor nos prometeu e Tu és fiel para cumprir. Que nós tenhamos os olhos fitos em Ti, que nós possamos viver pela fé, que nós possamos entender este Pai maravilhoso, este amor que não sabe acabar, e que possamos viver uma mentalidade de filho amado e maduro. Amém? Te aceitamos, Jesus, como Senhor e Salvador, único e suficiente das nossas vidas. Amém. Então é isso, um beijo no coração e o próximo dia começando Hebreus 11. Incrível esse capítulo. Vamos juntos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.